A primeira viagem de um astronauta brasileiro ao espaço ocorreu no ano de 2006. O paulista Marcos Pontes, natural da cidade de Bauru, foi o pioneiro em levar a bandeira do país para além dos limites da atmosfera. A viagem durou 10 dias e serviu para a realização de experimentos no espaço. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos a viagem do astronauta brasileiro Marcos Pontes ao espaço. A viagem de Marcos Pontes ao espaço teve início em 29 de março do ano de 2006. O ponto de partida foi a cidade de Baikonur, situada no Cazaquistão, país vizinho à Rússia. A missão Centenário foi integrada e desenvolvida pelas agências espaciais do Brasil, dos Estados Unidos e da Rússia. O nome Centenário foi uma referência ao pioneiro voo realizado pelo aviador brasileiro Alberto Santos Dumont na França, em 1906, ou seja, 100 anos antes, com o avião 14 bis. A missão foi uma missão curta, missão de manutenção. A minha função a bordo é manutenção de sistemas, né, e reconfiguração de sistemas. Então ela aconteceu na preparação da expedição 13 da Estação Espacial Internacional, ou seja, entre a 12 e a 13. Então eu fui por 10 dias no espaço para preparar a estação espacial, reconfigurar o sistema de comunicação da estação também. Eu decolei do Cazaquistão com mais 2 astronautas, o Jeff Williams, americano, e o Pavel Vinogradov, russo. Decolamos do Cazaquistão, 9 minutos para chegar no espaço, para sair de zero no Cazaquistão de velocidade e altitude até 200 quilômetros do outro lado do planeta com 25 mil quilômetros por hora, e depois mais 2 dias para acoplar na estação espacial. A estação ela fica em órbita da Terra, 400 quilômetros, dando uma volta na Terra a cada 90 minutos, com velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Eu fiquei mais 8 dias a bordo da estação espacial, trabalhando nos sistemas, né, e realizando experimentos. Lá, todo astronauta, a gente acaba sendo as mãos e os olhos de cientistas que mandam experimentos para lá, né. Na época, nós tínhamos 80 experimentos de vários países, incluindo 8 experimentos que eram da Academia Brasileira de Ciências. Então, realizei esses experimentos com sucesso e retornei à Terra, pousando no Cazaquistão, no dia 9 de abril de 2006. Marcos Pontes, astronauta brasileiro, concedeu entrevista ao Estação História. Pontes tinha 43 anos de idade no momento da viagem em 2006. Além da formação como engenheiro aeronáutico, entre outras, ele precisou passar por capacitações e uma preparação específica para poder ter a condição de fazer a viagem ao espaço. O treinamento de astronautas ele dura 2 anos. Eu sou da turma 17 de astronautas da NASA. Essa turma nós tínhamos 32 elementos, né, sendo 6 estrangeiros, eu entre eles, e o restante americanos. Alguns pilotos de ônibus espacial, 6, e o restante especialistas de missão, que é no meu caso, embora eu também sabia voar o ônibus espacial, fui treinado para isso por causa da minha qualificação como piloto de teste. Então, eu terminei o treinamento em dezembro, comecei em outubro de 1998, terminei em dezembro de 2000. Aí eu continuei fazendo os treinamentos acessórios, vamos chamar assim, de atividade extraveicular, robótica e outros, além do trabalho técnico, né? Eu também trabalhei muito tempo na NASA como engenheiro de sistemas, eu era responsável pela integração de módulos da estação espacial, e eu fui escalado então em 2005 para voar em 2006 com a Rússia. O primeiro da minha turma a voar foi o Roberto Vittori, italiano, e eu fui o segundo da turma a voar. O que marcou o astronauta brasileiro naqueles 10 dias no espaço em 2006? Eu lembro que quando eu cheguei no espaço a primeira vez, eu lembrei da minha mãe, a dona Zuleika, vendo a Terra azul, né, da cor dos olhos dela, e ela falando para mim assim, olha, lá no meu tempo de moleque, quando o pessoal falava que eu não conseguiria nem ser piloto, porque era filho de pobre, aí ela falou assim para mim, olha, você pode ser tudo que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Eu lembrei exatamente dela me falando isso, os olhos azuis dela, aquele momento que eu cheguei no espaço, né. Então ali foram dias muito densos, né, e intensos na estação espacial. Ali você tem o tempo contado literalmente a minuto ou segundo até. Você tem que a adaptação do corpo, né, no espaço, você tem a adaptação
emocional também, com os próprios sistemas, aprender a trabalhar no espaço, que não é a mesma coisa aqui, que você tem 0G, que você não consegue treinar para fazer isso, né? Obviamente você não consegue treinar em 0G. Aqui você tem voos parabólicos, só que dá 30 segundos 0G. Aí depois o retorno é bastante intenso também, na reentrada da atmosfera, com 25 vezes a velocidade do som, né, com temperatura externa ali a 70 centímetros das suas costas no painel térmico, a mais de 2.500 graus. Né, se falhar o painel térmico, você tem 10 segundos para sobreviver. Depois um pouso bastante intenso no Cazaquistão, com 50 km por hora, né, no deserto lá do Cazaquistão, uma pancada no solo. E a recuperação depois, que é bastante demorada, eu diria assim, sabe? Que o corpo ele demora uns 3 dias para se adaptar ao espaço, depois uns 3 vezes o tempo do voo, no meu caso 1 mês, para se adaptar novamente às condições normais que a gente tem aqui na superfície do planeta. Entre os anos de 2019 e de 2022, Marcos Pontes ocupou o cargo de Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil. Já em 2023, foi eleito senador. Este foi o Estação História de número 253. Origens das informações utilizadas ao longo desta edição: Governo Federal do Brasil, Agências Espaciais do Brasil e dos Estados Unidos, além da entrevista concedida pelo astronauta brasileiro Marcos Pontes. Grupo Rádio Web, produção e apresentação Diego Brião, edição Mário Melo, coordenação da RWCast Rafaela Martinez, gerência de conteúdo Mariana de Freitas e direção de jornalismo Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts nas quartas-feiras é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.